Paz de Deus, irmãos. Eu sou Marcos Real e vamos fazer aqui um vídeo que é mais um diálogo informal, porque depois de 2 dezenas de vídeo, nada mais do que fazer uma reflexão. Então são muitos comentários, alguns estão acompanhando bem, outros estão tendo uma certa dificuldade a respeito da interpretação. Até nosso irmão Daniel, amigo, tem um canal também, até indico o canal do irmão Daniel, que tem nos indicado também, temos uma comunhão muito grande. Falou alguma coisa a respeito da interpretação. Irmão, para começar, nós muitas vezes lemos o mesmo capítulo, muitas vezes numa palavra, e sempre Deus dá uma interpretação diferente. Então, é uma coisa normal. As interpretações são multiformes. Eu acredito até que por isso mesmo não colocamos nenhuma interpretação, não imprimimos nenhuma interpretação para evitar de fazer uma regra naquilo que é impossível se regrar, porque Deus é multiforme. Então, um esclarecimento. A palavra fala a respeito disso. Isso não é novo. Isso aconteceu na época dos apóstolos. Vamos ver na epístola de 2 Pedro 3,16, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então isso não é uma coisa nova, irmãos. Já existia uma dificuldade naquela época, porque Paulo trazia a ciência e muitos tinham grande dificuldade de entender as suas palavras e distorciam. Irmãos, sem me envaidecer, vangloriar, em cada um de nós Deus colocou um dom diferente. Em mim se manifestou um dom segundo a vontade de Deus, para a necessidade de um povo na terra. Então, quando eu vim ao ministério, irmãos, os irmãos não pensam que foi tudo flores. Devido o Senhor dar uma palavra mais voltada para a ciência, para a profundidade, interpretação das Escrituras, eu sempre, no início principalmente, sofri bastante. Para os irmãos entenderem, tinha uma nossa irmã que trabalhava junto conosco, a minha esposa em casa, só para os irmãos entenderem. E um dia ela abriu seu coração e começou a falar assim: irmão Marcos, que coisa linda que Deus te dá, irmão. É muito lindo, é muito glorioso, mas eu não entendo nada. E ali demos um sorriso, ficou por isso mesmo. Mas eu entrei no meu quarto, irmão, fechei a minha porta e fui buscar Deus em oração. Senhor, como que é isso? Quer dizer que eu estou dando um nó na cabeça das pessoas? Eu não poderia ter um dom como muitos irmãos? Simples, como nós vemos, eu vou te ajudar, eu vou fazer, espera que eu estou chegando. Por quê? Tu me separaste com esse dom. E fiz uma condição para o Senhor, naquele dia era culto. Senhor, me usa como tu usa qualquer um dos teus vasos, na simplicidade, sem entrar nos fundamentos da palavra. Olha só, ensinando para o Senhor como que ele tinha que fazer comigo. Pois é, irmãos, para Deus mostrar que ele é que domina sobre tudo, e no seu trono ninguém entra,
e nós não estamos aqui para mandar Deus fazer isso ou fazer aquilo, mas estamos aqui para obedecer. Naquele dia, Deus me mostrou a palavra, quando eu pensei que ia pregar uma palavra singela e simples, o vagão que descarrilhava avoou. Ou seja, entramos num fundamento terrível naquele dia. A igreja exultava e eu me entristecia, como quem dizendo assim, Senhor, eu te pedi e tu não me ouviu? Pois bem, irmão, quando terminou a palavra e o culto, um moço não me deixou nem descer do púlpito, ele subiu as escadas do púlpito e falou assim para mim, irmão Marcos, posso te dar um abraço? Eu falei, é claro, irmão. E quando ele me abraçou, ele falou aos meus ouvidos, irmão, Deus mandou te falar isso. Não sei qual é a guerra que o irmão está passando, mas o Senhor mandou eu te declarar. Eu falei, fala, irmão, pode falar. Eu entendi toda a palavra que saiu da tua boca. Nenhuma sílaba, nenhum tio caiu por terra. Naquela hora o Senhor me repreendeu. Não é você que manda. Você não sabe. Alguém sempre vai estar ouvindo o que eu te dou na igreja. Alguns não vão conseguir entender, mas quem precisa vai entender. Então, depois disso, irmãos, nunca mais relutei, nunca mais quis brigar com o Senhor. Me entreguei ao dom que Ele colocou em mim. Então, quando eu vim para a internet, eu já esperava que alguns iam manifestar o que está manifestando. Tem irmãos que querem que eu fale sobre alguns pontos teológicos, a vinda do Senhor, aquelas coisas todas. Irmão, sem querer desmerecer, sem querer desconsiderar, na medida do possível, nós vamos colocar aquilo que Deus nos trouxe, irmão. Mas jamais quero sentar numa cadeira catedrática que Deus não me colocou, com um cetro e começar a responder. O irmão Marcos, ele tem as respostas para todas as dúvidas. Não, irmão, jamais. Então, Deus vai me dar graça, porque assim, o Senhor me dá o vídeo, irmão, a hora de gravar, com uma palavra. Já teve irmãos, muitos irmãos que quiseram me ajudar, vir filmar uma câmera melhor, um som melhor. Mas não é assim, irmãos. É como na palavra, é uma inspiração, é um momento que aflora. Pois agora eu senti a necessidade do Senhor, vai lá, explica para a Irmandade como é a minha obra na tua vida. Explica que existem dons diferentes. E que você não está aí como alguém que responde a todas as perguntas e saídas da vida. Entendeu, irmãos? Então, numa santa conversação, como Deus dá, uma palavra que nós abrimos, vem as respostas. Não está em mim, a resposta vem. Por exemplo, irmãos, um irmão citou uma frase que eu ouvi de um canal, uma pessoa de um canal que responde perguntas das pessoas a respeito da Bíblia. E ele disse para mim, irmão, eu não deixo a minha mente fora da igreja, eu entro com ela. Pois é, irmão, então nós somos diferentes. Pois eu deixo a minha mente lá fora e peço para o Espírito Santo tomar a frente. Eu vou explicar isso para o irmão, não é desmerecendo, irmão. Eu vou explicar direitinho para o irmão o que é isso. Por exemplo, eu estava num culto e um certo irmão, dito que veio um ancião da África, estava atendendo o culto. Irmão, com toda a postura de um servo, não errou em nada, tudo que os irmãos podem imaginar.
de postura de servo de Deus na frente do povo aquele irmão tinha. Mas alguma coisa em mim não encaixava. Não encaixava. E eu, irmãos, nunca me coloquei como acima de ninguém. E achei que o problema estava em mim mesmo. Pois bem, irmão, quando nós saímos da igreja, um irmãozinho muito chegado a nós perguntou: Marcos, e aí, o que você achou? Rapaz, eu não estou bem. Por quê? Eu não senti nada, irmão. Eu não estou bem. Ele falou: fica-te em paz, eu também não senti. Então tá bom, vamos ficar em paz. Mas não julguei, não saí falando para torto e para direita. E aquele irmão tinha errado. Não, ele tinha feito tudo certo. Só que alguma coisa não encaixava. Não demorou muitos dias, veio à tona. Aquele era um falso irmão, não era ancião, tinha lesado vários irmãos, roubado mesmo, com aquela falsa postura ele conseguiu. Então, se eu estivesse com a minha mente, eu iria ver que é uma pessoa íntegra. Mas o Espírito Santo, irmão, que está em nós, viu que atrás de toda aquela postura, de toda aquela inteireza, estava a falsidade. Então, irmão, por exemplo, quando eu ouvi essa pessoa desse canal falar que não deixa a mente dele fora, eu confesso para o irmão, sem querer refutar ele, né, que eu deixo a minha mente fora e fico com o Espírito Santo da graça, porque a minha mente pode me enganar. Até a letra, até a palavra mente que mente. Nem sempre, irmãos, nós conseguimos decifrar com a mente a realidade e a verdade. Então, é sobre isso esse vídeo. Perdoa a iluminação, estou fazendo aqui dentro do carro, né? É só um esclarecimento para a Irmandade, né? A interpretação é assim, irmãos. Os irmãos vejam, os evangelhos, a maioria deles falam sobre o nascimento de Jesus de uma forma histórica, né? Estava Maria, uma moça virgem, desposada de José, mas João, evangelista, não cita assim. Ele começa o seu livro dos evangelhos falando sobre o Verbo, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então foi assim que ele interpretou a vinda de Jesus. Ele tirou a parte histórica e viu a parte espiritual. Então os dons são diferentes, as interpretações também são diferentes. Mas todas, irmãos, guiadas pelo Espírito Santo, conduzem a um esclarecimento maior. Tá bom, irmãos? Deus que abençoe. É um vídeo sucinto, só de esclarecimento. Tá bom? Então, os irmãos não fiquem tristes, né, por algumas coisas que os irmãos não entendem. Uma irmã mesmo disse: não entendi, vou orar. Eu falei: isso mesmo, irmã. Se todos fizessem como a irmã. Porque tem aqueles que, quando não entendem, crucificam, matam. Por não entenderem a mensagem de Jesus, o crucificaram. Por não entenderem a mensagem que vinha na boca dos apóstolos, os maltrataram também. Então, irmão, se você não entende, ora. Ou Deus te desvelará no momento certo. As coisas têm um tempo para acontecer. Então, se você não entende, o Senhor falou para os discípulos: muitas coisas eu tenho para vos falar, mas não podeis suportar agora. Ou seja, vocês não vão entender nada agora. Nem quando ele lavou os pés de Pedro. Pedro disse: não, Pedro, você não entende agora, mas um dia você vai entender. Então, irmãos, tem coisa que nós não entendemos, mas com certeza vai ficar no arquivo da nossa comunicação com Deus.
E uma hora essa resposta descerá e nós vamos entender. Deus que abençoe grandemente. Ficam com Deus.